Olá, gente, como é que vocês estão? Eu sou a Sabrina Donati, formada em Direito e especialista em Direito da Mulher. Eu devorei o livro da Britney Spears e imagino que muita gente tenha feito o mesmo. Mas Sabrina, por que você não tá com o livro na mão? Porque eu tive que comprar ele para ler pelo Kindle, porque o físico que eu comprei na pré-venda, nem sinal de quando ia chegar. Então, eu, como não tenho ainda o Kindle, foi então no app do celular mesmo que eu tive que ler. Mas o que importa é que eu li. E ele é muito importante para ilustrar alguns temas que a gente já teve por aqui. Quando você lê, fica claro que muitas atitudes e reações da Britney vieram de um processo claríssimo de violência doméstica e um ambiente familiar tóxico. Então hoje eu quero conversar sobre Britney Spears e a relação familiar tóxica e pontuar algumas partes do livro que isso fica bem claro. Mas antes, sim, você vai se inscrever no canal, dar like nesse vídeo e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo por aqui. E já comenta agora se você já leu o livro. Pode colocar sim ou não apenas os comentários que eu já vou entender. O livro da Britney me impactou logo de cara, porque é na primeira página do livro que ela já relata o ambiente tóxico familiar que existia na casa dela. Que o pai e a mãe brigavam constantemente. O pai era alcoólatra e ela sentia medo dentro de casa. Lá no final do livro, ela vai contar como escreveu o livro. Então você vai ter a noção de como esse lar afetou a vida dela até hoje. Pois foi a primeira memória que ela colocou do papel e que ela quis contar para o público. Parece meio óbvio que o lugar que a gente nasceu e cresceu e como se foi criado nos afeta a vida toda. Mas muitas pessoas ainda têm dificuldade de entender e associar que algumas das nossas atitudes ou até a omissão delas venha desse local. Mas quando pegamos a Lei Maria da Penha, por exemplo, ela é destinada à violência doméstica e familiar. Então isso demonstra que a família também pode ser um lugar de violência contra a mulher. A Britney relata que não era permitido discordar dos pais dela e que mesmo que tudo ficasse muito ruim, era melhor ficar calada, pois poderia haver consequências. Olha como esse lar é difícil e duro. Quando você coloca que só os adultos têm razão e que não se pode retrucar, essa pessoa vai levar para a vida adulta esse ensinamento e pode passar por diversos assédios, tanto no trabalho como nas relações amorosas, e ficar calada, aceitar. E por isso o livro da Britney é tão completo, porque ela vai relatar diversas vezes o quanto ficou calada em seus relacionamentos, né, no futuro, e que aceitou traições e ser tratada mal por eles. Eu vou destacar aqui que esse aceitar não é algo consciente, tá? Mas um reflexo do que ela viu e passou. A mãe não era bem tratada pelo pai dela, mas continuava na relação. Isso para Britney era o que ela tinha de normal em relacionamentos. Esse era o exemplo. Eu cheguei a falar no vídeo sobre a Britney e o relacionamento com o Justin Timberlake, que ela conta no livro que a mãe e as avós sofreram com violência doméstica. E isso acaba virando um padrão naquela família. Mas eu vou destacar mais uma parte do livro que demonstra que essa violência familiar pode também atingir o ambiente de trabalho, como você vai se posicionar no trabalho. Ela conta que foi chamada para fazer Chicago e que acabou não aceitando, porque ela não queria desviar da atenção dos shows. Mas ela coloca assim, abre aspas, se ao menos eu tivesse sido corajosa o bastante para sair da minha zona de conforto, feito mais coisas que não estivessem ligadas apenas ao que eu sabia, mas eu estava comprometida a não criar problemas e a não reclamar, mesmo quando algo me chateava. Viram a ligação com o que acontecia quando ela era criança? Lembra quando ela disse que era melhor ficar calada do que retrucar os pais? E ela coloca ali, eu estava comprometida. Comprometida ou condicionada?
Conseguiram ver o quanto afetou a criação dela no resto da vida? Claro que ela vai ficar quieta, claro que ela não vai ser mais corajosa. E é importante que a gente veja que essa questão da coragem também deve vir de outros lugares problemáticos na relação com os pais. Mas voltando, é óbvio que ela não vai falar diferente do que queriam para ela, pois ela não foi ensinada assim. Não lhe deram permissão para pensar diferente, para ser corajosa, porque a coragem e o pensar diferente lhe causaram problemas quando mais nova. Então, ela não vai fazer. A Britney relata vários episódios que mostram quanto aquelas violências da infância foram moldando o seu crescimento. Ela comenta que sempre fez tudo para agradar as pessoas, pois ela sempre fez tudo para agradar os pais. E nesse agradar que também gera uma grande dor nela. Porque para os pais, nada que ela fazia era o suficiente. Ela sempre estava errada em algo. Mesmo dando dinheiro, casas, carros para eles, não era o suficiente para que o amor deles fosse incondicional. Inclusive, tem uma parte que ela fala que o pai tinha estabelecido condições impossíveis para amá-la. Cara, não tem como você não ficar triste lendo tudo isso, sabe? Até que ela casa com o pai dos filhos dela. E o cara, no começo, era maravilhoso. Todos são, né? Mas depois que os filhos nasceram e ele estava conseguindo fama por causa dela, ele a deixava sozinha. E você pensa, ela vai sair dessa relação. Não, ela não saiu. Lembra? A mãe dela também não saía. Então ela conta que ficava se motivando, afirmando que ele era marido dela e que deveria respeitá-lo e aceitá-lo e que era o pai dos filhos dela. E ela ainda pensa aquilo que todas as mulheres que sofrem violências pensam, que ele agora estava se comportando da forma diferente e errada, mas ele vai conseguir voltar ao que era. Tinha ainda um ponto pior. Ele já tinha tido uma primeira família que a abandonou, enquanto a ex estava grávida. E a Britney só soube quando já estava perto de se casar com ele. Então aí temos dois problemas. A relação familiar problemática que já afetava como a Britney reagiria a violências do parceiro, mas também aquela crença de que comigo vai ser diferente e que ele pode mudar. E tem mais uma também. Ela queria muito ter o lar perfeito que ela não teve com os pais. Então ela ia tentar se esforçar ao máximo para aquilo acontecer. Mas enquanto isso, tinha algo que durante todo o livro me deixou em alerta para diversas situações. A Britney falava que era má, ou que deveria ter sido muito má com alguém. Ela chega a dizer em uma parte, quando estava no máximo da crise depressiva, eu fui maldosa. Até que eu comecei a me ligar que isso era o que ela escutava dos pais, mais precisamente da mãe. Até que a mãe escreve um livro sobre ser mãe da Britney e coloca como a filha seria má com ela. E a Britney coloca no livro dela. O livro dela me fez acreditar que eu era má. Bingo. Gente, isso é muito certo. Sabe aquela história de pai ou mãe ficar dizendo ao filho: você é sempre muito desatento, você é burro, você não presta para nada, você é muito preguiçoso. Isso vai sendo internalizado, que chega um momento que você acredita naquilo. Foi o que aconteceu com ela. A mãe passou a vida toda dizendo que ela era má e ela acreditou. Mas esses pais só estão jogando suas próprias frustrações nos filhos e sendo absurdamente tóxicos. No final, ela chega a dizer que os pais a convenceram de que era má e louca. E tem outro abuso, inclusive psicológico, que acontece muito, que é o de ficar sempre analisando o peso da pessoa. As meninas geralmente sofrem com as necessidades de serem muito magras. E com a Britney não foi diferente. A família, quando ela era pequena, controlava o seu peso. Depois ela teve a mídia para fazer isso. E quando ela estava sob a curatela do pai, ele a agredia usando o peso também. Ele falava que ela estava gorda e não importava o que ela fizesse, não dava certo. Então ele a deixou
por 2 anos, comendo apenas frango e vegetais enlatados. Enquanto isso, a família dela ficava em uma linda casa perto da praia e fazendo refeições maravilhosas. Além, claro, dela estar trabalhando sem parar, com a curatela, enfim. Sério, o livro da Britney são aulas e aulas de como acontece a violência contra a mulher, tanto pela família quanto em relacionamentos amorosos. Mostra o tamanho do impacto de uma família abusiva para o resto da vida, e em vários setores da nossa vida. Em alguns momentos, vemos como é o ciclo da violência. Ela mesma coloca que mesmo a família sendo ruim com ela, acabava os procurando. E ela questiona: por que continuamos em relacionamentos ruins? Eu respondo: é porque existe medo, dependência, uma necessidade de encontrar uma tentativa de amor por parte de quem agride, por querer acreditar nas mentiras de cuidado que a pessoa fala. No caso da família, é quase questionando como você, que deveria me amar, me trata assim. E uma tentativa de que a pessoa encontre esse amor em algum momento, mas infelizmente isso não vai acontecer. Também fica claro o que a sociedade quer das mulheres: tirar a nossa força, a nossa essência, até mesmo a nossa feminilidade. Uma mulher com voz é sempre um problema, e por isso tantos julgamentos, a ações, ao corpo, à forma de viver. Sempre nos limitando ao você é muito nova, ou você é muito velha, ou você é mãe. Enquanto os homens definitivamente não recebem o mesmo tratamento. No final do livro, vemos que a Britney ainda tem aquela necessidade de ter alguém ao seu lado e o colocar como alguém que merece muito reconhecimento dela. Isso a gente nota quando ela fala do agora ex-marido, mas quando ela escreveu o livro, eles ainda estavam juntos, o quanto ele é bom, o quanto ele a ajuda a estar saudável, como cuida dela. Isso é um reflexo do que ela projetava no próprio pai. Ele tinha que ter feito tudo isso com ela, só que não fez. Mas, na verdade, é necessário que ela seja egoísta, sabe? E pense apenas nela e no seu bem-estar. Ela já fez a vida toda pelos outros, inclusive reivindicar a sua própria liberdade pelos filhos. Então, ela precisa pensar nela. E se você é uma pessoa que notou, que passou por isso na sua família, busque ajuda. Pense em você, invista no seu próprio bem, pois só assim a gente começa a quebrar esses ciclos que são levados de geração em geração. O livro da Britney Spears, A Mulher em Mim, é sensacional e vale muito a leitura. Eu fiquei encantada com ela, o quanto ela é inteligente, mas eu senti muita pena por ela ter sofrido tanto na vida. É aquele momento que a gente pensa: olha o tanto que ela é famosa, o quanto é rica e o quanto é triste. Você olha para sua vida e pensa: acho que eu não queria trocar de lugar com ela. Pai e mãe não são seres supremos que merecem todo o amor se não fizeram o mesmo por você. A gente precisa parar de idolatrar pai e mãe e entender que são pessoas e podem ser boas ou más. As pessoas precisam parar de achar que eles sempre querem o nosso bem. Nem sempre é isso. É triste demais, mas é necessário que isso seja visto. Caso a sua família seja abusiva, se afaste. Não force por ser pai ou mãe. E dependendo do grau de violência, no Brasil, a Lei Maria da Penha está aí para te proteger. Você pode, inclusive, pedir medida protetiva de urgência para que não cheguem perto de ti. Agora, me conta o que você achou do livro. Tinha conseguido fazer todas essas relações? Deixa nos comentários. Um beijo e tchau, tchau!